Quando o evangelho vira ideologia, a cruz e os ensinamentos da igreja perdem espaço para a militância. Um dos mais estudados sobre a teologia da libertação, Frei Beto vai a podcast e, diante de pergunta, ele solta pérola e revela o porquê a teologia da libertação precisa ser extinta da igreja. Se muitos católicos duvidavam da teologia da libertação achando que defendiam princípios bíblicos em cuidado aos pobres ou que buscava aplicar o evangelho às injustiças reais, Frei Beto faz discurso ideológico durante uma entrevista num podcast e mostra o quanto a teologia da libertação é diabólica. Mas o que será que o Frei Beto disse durante essa entrevista que vai deixar muitos católicos de queixo caído? Fique até o final do vídeo que você vai saber já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Diante de um aumento catastrófico de leigos, padres e bispos defensores da teologia da libertação, lamentavelmente mais uma aberração teológica acontece e, para surpresa de muitos católicos, dessa vez vai além dos textos bíblicos. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Se você acha essa pergunta difícil, então vejam a resposta dessa jovem diante dessa pergunta. Então você tá bem indo pro inferno? Tô ótimo, tô feliz, é o que importa, né? Se você morresse hoje, você iria pro céu ou pro inferno? Olha, eu acredito que pro inferno. Por quê? Tudo que tá na Bíblia, assim, eu acabo não seguindo, eu também não frequento a igreja nem nada, então acredito que seja por isso. O que você precisa fazer pra ir pro céu? Nossa, eu acho que essa pergunta é bem difícil, né? Porque tudo é pecado praticamente, então eu acho que, eu não sei, não faço a menor ideia. E se eu falar pra você que Jesus veio na Terra pra que tirasse todos os nossos pecados, assim como tá em João 3,16, mas sim pra você renunciar àquilo que você fez? Você quer mudar? Você quer realmente ir pro céu? Você tem coragem disso? Não. Você não tem coragem? Não. Ter que fazer muitas coisas que eu gosto, deixar pra trás, não ia conseguir. Então você tá bem indo pro inferno? Tô ótimo, tô feliz, é o que importa. É muito triste você ver uma menina assim tão jovem com um pensamento tão deturpado quanto esse. Acreditar que tá tudo bem pro inferno, porque a maioria das pessoas que pensam assim, pensa que você chegando no inferno, que vai ter lá vai ser uma reunião de pecadores para festejar, para ter os prazeres da carne que tinha nesse mundo, e todo mundo vai comemorar eternamente no inferno como uma grande farra. Mas não é assim que acontece. No inferno é sofrimento, é dor, é angústia, é separação total de Deus. Eu quero que você imagine o pior dos sofrimentos que pode existir na vida. Ele não é nada comparado ao sofrimento do inferno. Além disso, ela utiliza dessa filosofia satânica que muitos jovens têm em mente. O importante é ser feliz. Deixa eu contar pra você. Tem gente que é feliz abusando de mulheres. Tem gente que é feliz usando drogas. Tem gente que é feliz abusando de crianças. Tem gente que é feliz agredindo outras pessoas. Isso não é felicidade, é satisfazer os seus prazeres da carne. Ela deve achar que felicidade é ir pra farra, é ficar com quantos quiser, é ir pra cama com quem ela desejar, quando na verdade, quando isso tudo passa e ela coloca a cabeça no travesseiro sozinha, tudo que sobra é solidão, um vazio existencial. Sabe qual é a verdadeira felicidade? É você se desgastar por amor a Cristo, e quando você se despedir nessa vida, você terá um reino eterno para contemplar a Deus, para adorá-lo, para estar em comunhão com os santos, em um céu, em uma realidade que não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais angústia, unicamente a felicidade eterna de poder adorar e contemplar a face de Deus. E isso de fato é felicidade, porque nunca se acaba. O que ela chama de felicidade, a maioria dos jovens chama, é unicamente prazer. Prazeres momentâneos, temporários, carnais e humanos. Eu espero muito que o Espírito Santo possa alcançar essa jovem e ela possa ter de fato uma verdadeira conversão e entrega por amor a Cristo, não por medo, não por receio do inferno,
mas por amor a Cristo, pelo desejo real de chegar ao céu e de contemplar a face do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de acrescentar que somente aquele que já passou por uma vida desses prazeres momentâneos sabe o vazio que supostamente essa jovem deva estar enfrentando. Talvez tenha um filho, um pai ou até mesmo uma mãe que tenha esse mesmo pensamento que essa jovem. E o nosso papel como cristãos católicos é dar o exemplo, rezar e oferecer sacrifícios pela conversão deles. E se você já fez tudo isso e não adiantou de nada, então é porque Deus também quer transformar o seu coração. Não podemos deixar a tentação do inimigo tirar nossa esperança. A gente sabe que não somos capazes de realizar nada. A gente sabe também que essa pessoa que precisa de um encontro com Deus conhece nossas misérias porque vive ali com a gente no dia a dia. Mas Deus pode colocar outras pessoas no caminho e o milagre que a gente tanto esperava pode acontecer, como o trabalho desses jovens desse vídeo. Acompanhe comigo. Olha só, missionários da Igreja Católica frequentando um dos pontos de prostituição aqui na cidade de São Paulo, e nós temos os vídeos que comprovam isso. Acompanhe aqui. E a informação que nós temos é que isso já aconteceu por várias vezes. Os missionários vão até os pontos de prostituição, pagam pelo programa e depois convidam garotas de programa, os travestis, a irem a uma casa de missão aqui do centro de São Paulo. Chegando lá, um verdadeiro banquete. E depois desse banquete, acontece isso que você está vendo. Vão para a capela e diante de Jesus Eucarístico recebem oração. Posso dizer para vocês quantas vidas têm sido transformadas através desse momento. Essa evangelização se chama Maria Madalena e tem acontecido aqui na cidade de São Paulo, em Manaus e em outros lugares. Tudo isso acontece porque nós não temos o direito de desistir de ninguém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que você também não desista dos seus familiares, da sua vida, das pessoas que estão hoje mergulhadas, afundadas no pecado. Talvez essas pessoas precisam de uma experiência com a misericórdia de Deus. Compartilhe esse vídeo. Manda para alguém que precisa ser alcançado pela graça e pela misericórdia. Segue o meu perfil, segue o perfil da Aliança de Misericórdia. Tá aí, meus irmãos, a prova viva que jamais podemos desistir na luta pela conversão dos pecadores. Mas, infelizmente, meus irmãos, enquanto alguns católicos fazem missão e lutam pela conversão e pelo céu, outros querem implantar ideologias e divisões de classes dentro da igreja, fazendo assim muitos daqueles que são recém-convertidos ou que não conhecem a doutrina da igreja perderem a fé e viver como um católico de BGE. E uma das provas do que eu estou dizendo é essa fala absurda do Frei Beto. Vejam só. Francisco de Assis ou Paulo de Tarso? Francisco de Assis. Esse você acha que é o Francisco de Assis? Sim, porque o Paulo foi o cara que globalizou, né, o cristianismo, foi o grande figura da expansão do cristianismo pelos países do Mediterrâneo, mas era um misógino, machista, enfim, uma pessoa que tinha muitas limitações, basta ler as cartas dele, e uma certa prepotência, né? Tanto que ele briga com Pedro. Pedro era o chefe do grupo apostólico, e então a gente, quando lê a carta aos Gálatas, percebe a tensão entre os dois. Inclusive ele fala mal do Pedro, a gente não conhece a resposta. Você acha então que Francisco de Assis... E o Francisco de Assis é muito conhecido como o santo da ecologia, mas mais do que o santo da ecologia, ele foi o primeiro grande opositor ao capitalismo nascente, porque o pai dele, o Bernardone, era o maior produtor de tecidos na Itália, que importava tintura para colorir os tecidos, e a tintura era fornecida pelo país metropolitano em relação à Itália, na época, que era a França. Daí porque ele pôs o nome no filho de Francesco. É como se você hoje batizasse seu filho em homenagem aos Estados Unidos de Donald ou de Trump, né? E Francisco, quando ele viu que a manufatura criada pelo pai dele estava levando os artesãos de Assis à miséria, porque o pai dele fazia uma manta em uma semana e as famílias artesãs faziam a mesma manta em 2-3 meses. Então, claro, ele tomou conta do mercado, vendia o produto em maior quantidade e mais barato. E o Francisco, quando ele fica nu na Praça de Assis, ele está dando 2 recados. Primeiro, essa roupa, meu pai, que você fez na sua maquininha aí, que é pioneira do capitalismo, sabe? Eu te devolvo. E fico do lado das vítimas que você está produzindo.
Então, realmente, o Leonardo Boff tem um livro, São Francisco, Ternura e Vigor, que faz uma boa elucidação dessa ação anticapitalista do Francisco. Muito bem. Se todo mundo percebesse o grande perigo dessas falas do Frei Beto, saberia que essa linguagem, por mais que algumas partes da história que ele disse seja verdade, o contexto é totalmente distorcido para essa ideologia. Começando aí por São Paulo. São Paulo não era misógino, e sim, após sua conversão, era um homem íntegro, firme e de uma fé inabalável. E São Francisco de Assis, pela sua conversão e desapego aos bens materiais, desejava a conversão de seu pai e não essa rebeldia como um defensor de ideologias. Então é isso, meus irmãos. Você acha que São Paulo era misógino e São Francisco um ecologista, como Frei Beto disse? Me fale aqui a sua opinião nos comentários. Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com os seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!